Eu ia fazer dessa, que daí eu aproveitei aqui. Ainda bem que eu não. Crianças, ok? Ó, primeiro, antes de nós irmos para... Antes de nós irmos para o CA, tá? Corrigir a tarefa do CA, nós vamos primeiro para o caderno regional. Pega o caderno regional. Tá, quem terminou a pauta? Vamos lá, gente, a pauta já está no quadro há um bom tempo, né? Tempo suficiente para ter sido feita. Então, fez, parabéns. No regional, no caderno regional, deixa só para eu falar agora. No caderno regional, né, nós começamos ele, nossa última aula no caderno regional foi no dia 28/4. E havia ficado de tarefa as páginas 10, né, que vocês, na realidade não, perdão, ficou de tarefa a página 11, lá do regional, não foi? Tarefinha. Foi a página 11, pro. Isso, eu falei errado, depois eu vi aqui. Pro, não Então, tem conteúdo do meu caderno regional. Oi? Não tem conteúdo do meu caderno regional. Bárbara, eu não entendi o que você falou, meu bem, repete. Você não está com caderno regional? Eu não entendi. Ela não está encontrando pro caderno regional. Ah, mas aí a Pro não tem o que fazer, né, gente? Aí foge muito do que eu posso fazer. Então, vamos lá. Lá na página 11. Abriram o caderno regional? Vai ser bem rapidinho, não tem muito ali, era só... Vamos lá? Posso começar? Vamos corrigir essa tarefinha? Isso. Pronto? Ok? Vamos lá. Então, no caderno regional, ele é um complemento daquilo que nós estudamos na apostila, tá? Então, vamos lá. Na página 11, isso, exatamente, esse mapa aí. Na página 11, estava assim, analise o mapa e faça o que se pede. Ou página 11 do caderno regional, tá? Para ninguém ficar perdido. Página 11 do caderno regional. O item 1 falava assim, qual é o título do mapa? Qual que é o título desse mapa? Fluxo migratório. O nome desse mapa? Fluxo migratório. Mato Grosso do Sul. Vai ter que ser, ó. Mato Grosso do Sul, fluxo migratório, 1960 e 1990. Isso, colocar todo o título, tá, gente? Não pode colocar só Mato Grosso do Sul e nem pode colocar só fluxo migratório. Coloca todo o título. Isso, é para colocar todo o título completo. Com a cor vermelha, contorne, né, os limites do território do Mato Grosso do Sul. Ali bastava vocês pegarem ali, né, o mapa, e vocês contornarem o limite, né? Quais são ali as cidades que compõem o nosso estado, tá? Se ali você poderia olhar no mapa, se você não sabe todos os municípios. Só um minutinho.
Então, ali bastava contornar do mapa ali, de vermelho, os limites ali. Se você pesquisar ali no Google, você conseguiria achar com bastante facilidade, tá? Quais são os limites a serem contornados ali que marcam o nosso estado, né? No 3, assinale as alternativas verdadeiras sobre os principais fluxos migratórios que ocorreram no território sul-mato-grossense no decorrer das últimas décadas. Então, só era para assinalar aquilo que era verdadeiro. Quais que vocês assinalaram? A primeira e a última. Primeira e a última. A primeira e a terceira. Isso mesmo, a primeira e a terceira, correto. Então, bastava fazer um X Eu também ali. marquei a primeira e a última. Isso, exato, correto. A primeira e a última, tá? A primeira e a terceira. Pronto. E eu Agora, coloquei o MS de vermelho. Tá. Agora, eu peço que, por favor, vocês coloquem data e o dia de hoje, mesmo que você anote na agenda tarefa, coloca também aí no material, tá? Coloca a data de hoje na página 13, hoje é dia 19/5. É no caderno regional, prof? Muito bem. Coloca a data na página 13, 14, 15, 16, que é referente à tarefa. E na 15 e 16, coloquem, além de colocar a data, escrevam tarefa. Lembrando, hoje é dia 19. Já vou explicar a tarefa, tá? Meu bem, até a página da tarefa. Pronto. Espaço urbano. Lembrando que o caderno regional, ele fala, né? O próprio nome já diz regional. Então, ele vai falar da nossa região, do nosso estado, tá? Aqui na página 13, eu vou fazer a leitura com vocês. Na página 13, fala sobre o crescimento das cidades. Assim como, né, nós estamos estudando desde o primeiro bimestre sobre população, né? Quantos somos dentro do território brasileiro, como que as cidades elas foram se desenvolvendo, elas foram crescendo. Aqui na página 13, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Historicamente, o estado de Mato Grosso do Sul passou por intensos movimentos populacionais, tanto internamente entre seus municípios, como em relação às outras regiões do país. Mato Grosso do Sul passou também por um processo chamado êxodo rural. Lembram? O que é o êxodo rural mesmo? Isso. Êxodo rural O que é o êxodo rural mesmo? é ir voltar e... É ir no lugar e voltar para a cidade onde mora? O êxodo rural? O que é o êxodo rural, crianças? Quando eu falo, é um tipo de migração, mas qual migração? Quem sai do campo para a cidade. Quem sai do campo e vai para a cidade. Isso mesmo, meninas. Isso, Larissa. Isso mesmo. Certo, meninas? Exato. O êxodo rural é aquela migração, né, que marca a saída da pessoa do campo para a cidade. Ok. Aqui na sala também, acertar. Exatamente isso. Então, continuando aqui. É conhecido como migração campo-cidade. Então, o que é o êxodo rural? A saída do campo para a cidade.
Isto é, um grande volume populacional sai do campo e se dirige para as cidades, proporcionando um intenso processo de urbanização. Assim que as cidades foram crescendo. Nós vimos lá no primeiro bimestre que ali em 1970, né, começou esse crescimento. Nós vimos que bem no comecinho ali, né, a maioria das pessoas viviam no campo. Porém, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, as pessoas começaram a perder os seus empregos ali na área do campo e também por outros motivos, né? Saúde, educação, fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades, especialmente aquelas cidades que estavam em desenvolvimento, que ofereciam emprego, né? Aquelas cidades que estavam crescendo. Eu quero que vocês marquem aí no segundo parágrafo, tá? Todo esse parágrafo aí que nós lemos. Mato Grosso do Sul passou também por um processo, até urbanização. Por quê? Nesse parágrafo aqui, ele vem destacando, né, o êxodo rural, Bárbara? Ele vem destacando... Até a urbanização, prof, você até falou? a urbanização, isso. Ele vem destacando novamente o que é êxodo rural, tá? E também aconteceu na nossa cidade, no nosso estado, também houve, tá? Essa questão das pessoas, a saída das pessoas do campo para a cidade. Prof, é do Mato Grosso do Sul até a urbanização. Até a urbanização, isso. Urbanização, o que é urbanização? É o processo de transição de uma sociedade rural para uma mais urbana, em razão, principalmente, do deslocamento populacional campo-cidade e da industrialização. É o que eu estou falando. Por que as pessoas começaram a sair do campo? Muitas saíram por causa da falta de oportunidade, né? Justamente relacionada à questão ali do avanço das máquinas, da tecnologia. Então, muitas pessoas começaram a perder, né, os seus empregos nas colheitas, né, porque agora começou a desenvolver ali tratores, máquinas, que faziam um trabalho que antes eram feitos por muitos homens, por muitas pessoas. Com isso, as pessoas começam a buscar a cidade, né, e começa a ver esse processo de urbanização, que é o crescimento da cidade em si. Terceiro parágrafo, a migração das áreas rurais para as urbanas é determinada por uma série de fatores. Um dos principais é a substituição da mão de obra humana por máquinas no campo. Isso nós já discutimos também. Esse fator gerou a perda de vagas de trabalho no setor agropecuário. A diminuição da oferta de empregos na área rural é uma consequência da modernização do campo, que também provocou, em alguns casos, o esgotamento dos solos agrícolas. Juntos, esses fatores resultaram em carência de terras para a maioria dos trabalhadores rurais, dívidas e desemprego. Assim, a dificuldade enfrentada pelos trabalhadores rurais para alcançar seus meios de sobrevivência fez com que muitos deles se dirigissem às cidades em busca de empregos, salários, educação para os filhos e, acima de tudo, melhores condições de vida. Abaixo mostra, né, esse retrato, ó, a modernização tecnológica no campo reduz a necessidade de trabalhadores rurais, que vão buscar outras oportunidades nas cidades. Na foto, colheita mecanizada de algodão em Chapadão do Sul, 2018. Então, antes, né, de haver esse processo tecnológico, esse avanço da tecnologia em relação às máquinas, esse trabalho aqui na colheita seria feito por muitos trabalhadores, por muitos homens. Porém, porque é algodão, né, Bárbara? Por isso que parece. Porém, o que aconteceu? Observem que aqui, ó, né, esses tratores, que essas máquinas, elas conseguem fazer um trabalho muito mais rápido do que o ser humano, obviamente, e com isso, em um único dia, consegue-se colher mais
do que se colheria ali com as pessoas trabalhando. E também as máquinas, elas também foram importantes. Por quê? A população, com o crescimento da população, obviamente, necessitou-se de uma quantidade maior de alimento, não é? Então, as máquinas, por isso que foi desenvolvido. O ser humano, ele vai, à medida que as necessidades vão surgindo, a sociedade, ela começa a desenvolver meios para solucionar esses problemas. Obviamente, com o aumento da população, com o crescimento da população, necessitaria de mais alimentos. Então, a produção, ela tinha que ser sempre muito maior. Por isso, também, da importância das máquinas. Apesar delas terem ali, né, tirado o emprego de muitos, né, porque a maioria das pessoas do campo, naquele momento ali, elas não tinham estudos, né, por quê? O serviço no campo é um serviço braçal, um serviço difícil, e a maioria daquelas pessoas não tiveram oportunidade de estudo. Que outro emprego elas conseguiriam arrumar? Certo? Então, elas vão para as cidades. Muitas delas vão trabalhar ali no setor de construção. Justamente por quê? Porque as cidades, elas estão se desenvolvendo, muitos prédios estão sendo ali construídos, né? Tem até uma música que fala sobre isso e depois nós vamos ver, tá? Página 14. Na página 14, o desenvolvimento industrial necessita de grande quantidade de mão de obra, não somente para o trabalho nas fábricas, mas também para a construção civil, o comércio que vende os produtos produzidos na indústria, e os serviços. Esse volume de trabalho acaba atraindo milhares de trabalhadores do campo para as cidades, que vão morar nas casas e apartamentos construídos, vão comprar produtos e utilizar serviços. A urbanização bem planejada deve oferecer a essa população boa infraestrutura de saneamento básico, arruamento, distribuição do comércio, transportes e uma complexa rede de serviços. Dessa forma, os processos de urbanização e industrialização estão profundamente relacionados, pois as unidades industriais precisam ser instaladas em locais que ofereçam infraestrutura, quantidade suficiente de mão de obra e mercado consumidor para seus produtos. Mato Grosso do Sul passou por um intenso processo de urbanização. Por esse motivo, a maior parte da sua população reside nas cidades. Cerca de 86% das pessoas moram na cidade, na área urbana, tá? Embora essa porcentagem seja alta, é importante lembrar que as áreas rurais sul-mato-grossenses ainda abrigam 14% da população estadual, que trabalham, em sua maioria, nas atividades agropecuárias. No geral, o estado ainda apresenta algumas áreas de urbanização média e baixa. Dentre as regiões do estado, as mais urbanizadas são a região metropolitana de Campo Grande, de Dourados, que são as maiores, né? Além das cidades de Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Aquidauana, Nova Andradina e Mundo Novo. A imagem abaixo, né? A imagem abaixo, Dourados absorveu grande parte da população que se deslocou do campo para a cidade e também recebeu pessoas de outras cidades do estado. Essa foto de 2018, ela é da cidade de Dourados. Pronto. Então, aqui Bem nós falamos... prof. Hã? Bem organizada. Dourados, né? Então, aqui, só um minutinho. Aqui, na página 13 e 14 do Caderno Regional, para quem está entrando, nós falamos um pouquinho sobre o crescimento das cidades. No caso, aqui nós estamos falando do estado de Mato Grosso do Sul, né? Aqui nós retomamos a questão do êxodo rural, o que foi o êxodo rural, o que é o êxodo rural, tá? E o porquê as pessoas saíam do campo
para irem para as cidades. A página 15 e 16 é tarefa, tá? Então, 15 e 16 é tarefa. Nicolas, a pauta de hoje está no quadro, tá? Página 15 e 16 do caderno regional, tarefa. Pronto. Por hoje, no caderno regional, só vamos trabalhar isso, tá bom? E a tarefa, não esqueçam de realizá-la. Não esqueçam de fazer as tarefas. Agora, nós vamos fazer a correção do CA, tarefa do CA. Agora vamos fazer a correção lá no CA. Na tarefa de história, eu acabei de perceber que o símbolo do V é o mesmo correto. Ah, é? Pode. E era o bibo. Vamos lá? Tarefa, então, ficou. A tarefa de hoje ficou no caderno regional, página 15 e 16. Ok? Nicolas, você está fazendo a pauta? Tá, então termina a pauta. Ó, enquanto o Nicolas termina a pauta, né? Eu fui avisada que ele entraria um pouquinho depois. Então, o que eu peço? Anotem aí a tarefa na agenda, quem não anotou ainda, nos online, enquanto ele termina a pauta. Anota a tarefa aí na agenda. Já escreva a tarefa de hoje na agenda. Escrevam a tarefa de hoje na agenda, enquanto eu espero o colega terminar a pauta. A cor da letra é a mesma cor do poder. Eu também vi. Não tem problema. Eu só escrevi para você lembrar. Não é por causa disso que eu só escrevi para lembrar. Mas eu não anotei seu nome, não. Não, tem muita gente lá fora. Esperar esse grande grupo que está lá fora voltar. Eu não percebi que Espera elas. Ó, voltou. Pode ir agora. Pode ir, Giovana. Não, 69 não é hoje, não. Crianças, CA, página 66, 67 e 68, que foram as páginas da tarefa referente ao dia 12/5. A primeira parte da tarefa... Pode, amor, mas eu vou corrigir a tarefa, tá? Ó, a primeira parte da tarefa, vocês tinham ali, né, no exercício 5, pintar, né, um mapa ali de verde, mas não era todo o mapa. Pintar as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras. Então, classificadas como planejadas. Aí, lembra que a Pro até pediu para vocês marcarem lá um xizinho, né, para vocês saberem quais cidades ali, quais os estados vocês deveriam pintar. Então, sim, ficou ali, né, Roraima, Boa Vista, né, estado de Roraima, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador, Teresina. Então, eu havia até pedido para vocês marcarem, então vocês deveriam somente pintar, tá bom? No item D, qual dessas cidades é chamada de capital federal?
Eu botei Brasília e Goiás. Não, Brasília. Brasília. Aonde fica Eu botei Brasília? só Brasília, prof. Tá, mas é duas perguntas. Brasília, em que unidade federativa ela se localiza? Goiás? Brasília está em Goiás. Isso. Brasília, e ela se localiza no Distrito Federal. Ó, letra maiúscula. Eu botei Brasília e DF. Pode ser. Que significa Distrito Federal. Lembra de iniciais maiúsculas, tá? DF também deve ser maiúsculo, caso você tenha colocado a abreviatura. Então, é Brasília, no Distrito Federal. Quem não fez tarefa, fazer agora. Eu Oi. botei Brasília ponto em Goiás. Não, Bárbara, é Brasília, no Distrito Federal. Arruma. Achei que estava certo. Eu coloquei Brasília, Goiás. Não, Brasília, no Distrito Federal. DF, é Brasília, é a mesma coisa. Ok. DF é a abreviatura, né, de Distrito Federal. Com lápis, vamos lá, na C da página 67. Com lápis de escrever, faça rajura na unidade federativa onde você mora. Bom, obviamente, qual que é a unidade federativa que nós moramos? MS, né? MS, prof, eu fiz uma rachura e pintei de azul. Não tem problema. Tem problema não. Pronto, era facinho, né? 6. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Espera aí que eu vou colocando aqui, para quem não fez fazer. Então, esse aqui é o exercício 6, tá? Então, a primeira afirmativa é falsa. A segunda é verdadeira ou falsa? Verdadeira. A outra, verdadeira ou falsa? Verdadeira. A quarta, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. E a última? Falsa. Pronto. Muito bom. Eu não consegui Oi. fazer a 7. Pode ligar o... O ar tá ligado, meu bem. Mas o ar tá ligado, senão vai... Ó, liga, você achar. Ó, na 6, então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Na 7, reescreva as afirmativas falsas com informações que as tornem verdadeiras. Então, na 7, era só escrever para tornar A cidade falsa. É a primeira e a última, certo? 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma natural ou espontânea. Tá. Tá certo, prof? Era só um pouquinho, deixa eu colocar aqui e já ouço de novo o que você falou. Mas sim. Eu só refiz a resposta, só que lá Isso, você só mudou, mas é isso mesmo que era para fazer. Posso falar como... Então, eu tô certo. Ai, minha mãe vai responder outra coisa. Era só para modificar onde estava errado, né? Posso falar? Só um pouquinho. Minha Maria. Maria não é muito pouco. Não. Eu coloquei todos os detalhes, porque eu lembro Espontâneo. tinha lanche coletivo. Agora eu posso falar? Só um momentinho. Oh, perdão. Aí, agora.
Eu não fiz tarefa. E outras foram planejadas. Então, lá na primeira afirmativa, diz assim, que eu coloquei aqui porque quem não fez... Ô, Ana Beatriz, foca na aula, tá? Você não havia feito, então vamos lá. Foca na aula, não tira a atenção da aula, não. Ó, a primeira afirmativa diz, todas as cidades que compõem 5.570 municípios brasileiros surgiram da aglomeração de pequenos povoados. Obviamente que não, né? Algumas cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma natural e espontânea, e outras foram planejadas. Fala, Giovana. Nem todas as cidades Eu botei assim. brasileiras surgiram da aglomeração espontânea. Algumas cidades foram planejadas historicamente depois que governaram. Ok. Tá certo, gente. O porquê que a primeira está errada? Eu acredito que todos fizeram corretamente. O porquê que a primeira está errada? Porque ela afirma, né, que todas as cidades que compõem 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma natural. E isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. Né? Algumas cidades surgiram, a maioria, na realidade, das cidades brasileiras, surgiram ali dessa aglomeração, porém, entre, né, essas cidades, existem as cidades que foram planejadas. Então, não são todas. O que fez essa afirmativa ser falsa é justamente a palavrinha todas. Não foi todas, não são 100% das cidades, tá? É justamente isso que fez dela estar errada. Eu acredito que mesmo que vocês tenham colocado, não precisa escrever exatamente, né? Caso você tenha feito de outra forma, como quem falou, Benício, né? Ele tinha falado a forma que ele escreveu, está correta também, a Giovana, tá? E a outra que é falsa é a última. Brasília, no Distrito Federal, foi a primeira cidade planejada do Brasil? Não. Qual foi a primeira cidade planejada? Não precisa gritar. Por gentileza. Salvador, na Bahia. Então, obviamente, que ela é falsa, tá? Então, no lugar de Brasília, a gente pode colocar Salvador. Não. Como Belo Horizonte? Salvador. Meu bem, mas lá na apostila de vocês, nós lemos no Você Sabia, falamos lá do rei de Portugal, né? O porquê que ele, tá? É Salvador. Salvador. Por isso que vocês devem pesquisar no material. Vocês têm a apostila, nós estudamos a apostila, não há necessidade de buscar outros meios para fazer a tarefa. Caso seja pesquisa, ok, né? Mas isso estava na apostila, tá? Isso vai cair na prova. Salvador, na Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Essa daí é para colocar no teste também? Sim, é a correção das duas que eram falsas. Ô, prof, eu botei que Salvador, na Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. É isso mesmo. Aham. Então, nós ainda lembra que nós falamos sobre isso. Vocês sabiam que Salvador, na Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil, que o rei de Portugal, né? Você pediu para grifar? Eu pedi até para grifar, exatamente. Com o objetivo de, né, ocupar aquele espaço, aquela área, né,
veio lá engenheiro, veio um monte de gente para a realização desse projeto. Então, não esqueçam, a primeira cidade planejada do Brasil foi Salvador, na Bahia, tá? Não se confundam com as outras. Prof, Oi. eu não fiz essa porque eu não tinha tanta certeza. Então, mas estava na apostila. A Pro pediu até para grifar, né? Essa questão de Salvador ser a primeira cidade planejada do Brasil. Às vezes, quando vocês vão fazer a tarefa, é bom vocês voltarem um pouquinho no que foi estudado, né? Naquela aula, porque geralmente a tarefa está relacionada a isso, né? Ao que nós vimos, ao que nós estudamos. Caso você não lembre. Se você lembra, ok. Se você não lembra, não custa nada abrir o apostila e ler, né? Afinal, vocês estão no 5º ano, já consegue ter autonomia para isso. Ô, prof, você tá Eu na já apostila? terminei. Não, eu estou fazendo correção da tarefa do CA. Ah, tá. Prof, eu Onde terminei. você estava, meu bem, que você está perdido? No banheiro. Mas, vamos lá. Prof, mas eu já terminei. Terminou, meu bem? Ok. Ah, sim, pode Posso crer. prosseguir? Ó, eu vou esperar mais um pouquinho, que tem gente que está copiando aqui a 7. Aí eu vou pegar uma água, já volto e fazemos a correção da 8, tá? Só um minutinho, por favor. A minha avó tem muita designinha na Camila. As bolinhas de graça. Eu não quero. Minha avó paterna mora muito. A minha galinha também mora muito. A Bruna! Eu não fazia essa planinha, não joga a minha agora. Ela não voa, ela não voa. Eu sei, só que ela tá voando. Mano, imagina essa meia galinha E outra coisa, imagina a galinha vendendo. Vamos lá? Deu tempo, né? Vamos corrigir a 8 da página 67. Relacione os termos aos conceitos correspondentes. Aí tinha lá, né? Eu coloquei algo parecido na prova mensal de vocês, de relacionar também. Agora que eu vi aqui no CA, lembrei. A, para cidades religiosas, B, para cidades turísticas, C, cidades portuárias, D, para cidades históricas, E, cidades político-administrativas e F, cidades industriais. Então, vamos lá. A primeira é qual letra? B. B, né? B, cidades
turísticas, né? A B, cidades que apresentam... Ó, vamos lá, prestando atenção, ó. Cidades que apresentam algum atrativo turístico e de lazer, seja por seus recursos naturais ou pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. Então, B, são cidades turísticas. Segunda, cidades ligadas economicamente às atividades industriais. Qual letra? F, né? Obviamente. Prof, a resposta tá na explicação. Exatamente. Tem várias construções antigas, igrejas, monumentos. Qual que é a letrinha? Cidade Cidades históricas. Tem várias construções antigas. Fala antiga, história. Então, ficou B, F, D. Página 68. Na página 68, são cidades que se desenvolvem em torno dos portos marítimos. Qual letra? C. D. Portuária. C. Cidades portuárias. Oi, Bárbara. F, letra F. Não, meu bem. Qual você tá, Bárbara? F já Eu foi. tô na página 68. Não, meu bem. A 68, a primeira é C. São cidades que se desenvolvem em torno dos portos. É cidade portuária. C. Cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. D, Bárbara, cidade religiosa. Prof. Cidades religiosas. Nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas. Isso. Da página 68 ficou C-A-E. Ok. E a 9? A 9 era muito facinha, né? Prof, ficou religiosa, portuária e histórica. Isso. Religiosa, Oi. portuária e histórica. Exatamente. a minha ficou religiosa, portuária e histórica. Isso, exatamente. Tá muito fácil, né? Religiosas, portuárias e históricas. Pronto. Agora vamos para a apostila. A apostila. A apostila, vamos dar início, por favor. A apostila. No capítulo, vamos dar início ao capítulo 3. No capítulo 3 da apostila, por favor, gente, já basta o barulho que vem de fora. Se vocês conversam junto aqui, aí eu tenho que estar aumentando a minha voz, porque aí eu fico disputando com o barulho lá de fora e com a conversa aqui na sala, tá? Então, vamos lá, dá início ao capítulo 3 da apostila de geografia. Coloquem a data, lembrem-se de colocar a data, por favor. Hoje é dia 19. Espaço urbano brasileiro. Neste capítulo, estudaremos algumas características da urbanização brasileira e os principais problemas sociais e ambientais das cidades. Obviamente, né? As cidades se desenvolveram, isso teve um motivo, que foi o aumento da população. Então, com o crescimento populacional, obviamente, as cidades elas precisam se desenvolver. Porém, junto a esse desenvolvimento, vieram alguns problemas, não é? O desmatamento, por quê? Precisou-se construir estradas, casas e tudo que é nas cidades. Obviamente, onde hoje era uma cidade, antigamente era o quê? Era ali uma área nativa, né? Tinha ali, no nosso caso, cerrado, né? Que é a vegetação do nosso estado. Então, haviam ali matas. Com o crescimento das cidades, os homens, né? O ser humano, ele termina tendo o quê?
fazer esse processo. E isso traz consequências, não é? Para a criação do gado, precisa também haver o desmatamento para fazer pastagem. Para a plantação de comida, dos alimentos, precisa também haver a preparação de uma determinada área para a plantação. E tudo isso traz um impacto na vida das pessoas, né? Porque onde existia uma vegetação nativa, agora existem prédios. Tá. Oi? Não entendi, meu bem. Você tá na apostila que eu tive que sair para trocar a bateria do celular. Apostila agora, início do capítulo 3. Então, onde havia vegetação nativa, hoje, a nossa cidade mesmo. Se vocês pesquisarem uma foto antiga da nossa cidade no Google, vocês vão ver como que era a nossa cidade, né? Os bairros que hoje estão ali imensos, muitas casas, era só mato, né? Era só vegetação. Então, tudo isso, a questão do concreto, do asfalto, das calçadas, tudo isso produz um impacto, né? Quando chove, a água já não filtra mais, porque não existe tanta terra, né? Como existia. Hoje é muito concreto nas cidades. Isso traz o quê? Uma consequência. Nos dias de chuvas, algumas regiões ficam alagadas. Por quê? Para onde a água vai filtrar, né? Então, tudo isso, né? O crescimento, o desenvolvimento é bom, mas ele também traz algumas consequências se ele não for planejado, se ele não for pensado. Página 15. Página 15. Botar toda a data, tá próximo. Ok. Página 15. Podem colocar a data. Leia a seguir um trecho do texto. E tudo mudou. Antigamente, os moradores das cidades reclamavam do chiado dos carros de boi, que perturbava o silêncio. Também não gostavam do estrume dos burros, cavalos e bois, que dava um cheiro de estábulo às ruas. Quando chegou o bonde elétrico, reclamaram do transtorno que causavam nas ruas estreitas e de suas buzinas estridentes. Quando fizeram os primeiros edifícios de apartamentos, reclamaram da falta de jardins e quintais com hortas e árvores frutíferas. Imagine só o que diriam os moradores das cidades de 100 anos atrás, se vissem como estão hoje as maiores cidades brasileiras. Como explicar a essas pessoas do passado os fios de alta tensão, os cães ferozes e as grades de ferro que rodeiam as casas e os edifícios? Mas uma grande novidade iria com certeza atrair nossos antepassados, os shoppings. Será que eles gostariam desses centros de comércio, serviço e lazer? Então, aqui é a Rua da Liberdade de São Paulo, essa foto é de 1937. O que vocês percebem nesse texto aqui? Não, o que vocês percebem? Calma, Bárbara. Vamos responder as minhas perguntas primeiro, calma. Em relação a esse texto aqui, tudo mudou. O que vocês percebem? As pessoas O que vocês... também percebi isso, Isadora. Que as pessoas sempre reclamam de tudo, né? Sempre, né? Desde o comecinho reclama de tudo. Também. Eu tenho esse olhar também. O ser humano, ele nunca está satisfeito, né? Ele sempre acha um motivo para reclamar. O que mais vocês podem me dizer sobre esse texto? O que mais vocês viram aqui? Ele pode as pessoas eu vi que as pessoas reclamam. Então, esse texto aqui, ele retrata uma evolução, né? Um desenvolvimento. Começa lá com antigamente,
Aí vem dizendo como que eram essas cidades, né? O que as pessoas reclamavam antigamente? Do chiado dos carros de boi, que perturbava o silêncio. Imagina hoje, né? São os carros, as motos hiper mega barulhentas, né? Tudo hoje é sonoro nas cidades, não é? Música alta, muito barulho. Eles achavam que o chiado do carro de boi era algo que perturbava. Imagina essas pessoas no dia de hoje. Né? Imagina a vida delas hoje, na nossa sociedade, como ela está hoje. Sábado, ele é policial e ele trabalha cuidando. Ele chama de casa amarela, ele ficou cuidando, ele passa 12 horas de pé cuidando da rua. Aí ele tem que descansar de tarde, ele passa o dia inteiro dormindo para ter energia de noite para poder ficar trabalhando lá. Ok. Aí eu moro no fundo de uma igreja. Ele parece que deixa o volume no máximo da caixa de som. Faz barulho, né? Meu pai não consegue dormir. Ontem eu fiquei chorando, sabe? Que eu tava comendo e eu vou perguntar lá fora. Aí do nada colocaram o som e soltaram o rojão. Assim que eu nunca foi. É complicado, né? Então, imagina as pessoas do passado, hoje, na nossa sociedade, onde o barulho praticamente faz parte do cotidiano, né? Fala, Bárbara, você quer falar? O que é estrume? Estrume? Estrume, nas palavras populares, é o cocô do bichinho. Estrume, né? E bonde elétrico? Hã? Bonde elétrico. Pode. O bondinho é como se fosse um meio de locomoção daquele período. Oi, fala. Em São Paulo atualmente não tem bonde, mas tem ônibus elétrico. Sim, o bondinho elétrico, Bárbara, veja aí na imagem, ó. Tem como se fosse hoje os nossos ônibus. Olha como que era, né? Engraçado. As pessoas não tinham, né? Hoje os ônibus fechadinho, né? Para a segurança das pessoas. Nesse momento aquele era aberto, olha, interessante, né? É a evolução, né? É a evolução. Então vamos lá, crianças. De que assunto o texto trata? Sobre o que esse texto fala? Ele se trata Isso, Larissa. Isso. Esse texto, ele vem retratando o quê, né? O crescimento, a evolução, o desenvolvimento da cidade, né? Por quê? Hoje nós não vemos, né? Hoje tudo mudou. Como você explicaria às pessoas do passado as paisagens atuais das cidades brasileiras? E aí, né? O que diriam? O que nós diríamos para alguém do passado em relação a hoje, né? Tantos prédios, tanto barulho, tantos carros. O que vocês diriam para essas pessoas? Já que elas reclamavam do chiado dos carros de boi. E o mundo começou a virar elétrico e daqui uns dias vai ter muito mais barulho do que você pensa. Também. Fala de novo, Isa. Vai ter carro voador com barulho. Ah, não é de duvidar, né? Não é de duvidar. Fala de novo, Isadora. Para elas não se incomodarem com o chiado do carro de boi. Para eles não se incomodarem, que eles não sabem de nada, né? São inocentes. Eles achavam que aquilo era barulho, né? Pois é, verdade. Mas isso faz parte, né? O ser humano, ele é um ser que ele está sempre ali, né? Arrumando coisas para reclamar. Ele nunca está satisfeito. Como se essas pessoas do passado
alta tensão e os cancerosos. Existia sim, mas eu acredito talvez, né? O tal ditado Sei. era feliz e não sabia, porque a gente questionava antigamente. Ele é áspero, mas esse tal ditado era feliz e não sabia, a gente só fala ele, né? Quando você passa pelas coisas, aí você para e pensa, né? Nossa, eu era feliz e não sabia, quer dizer, eu reclamava de uma coisa que era boa, né? Porque hoje você está vivendo algo que você também está reclamando, e você considera pior. Mas isso faz parte da vida do ser humano. Urbanização do Brasil, página 16, coloquem a data. Urbanização do Brasil. Vamos lá, voltando aqui. Urbanização, nós já vimos o que é, né? É a questão das pessoas saindo de um lugar, indo morar na cidade, essa cidade se desenvolvendo, crescendo, se tornando ali uma área urbana. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano, pois a maior parte da população vive nas cidades. Podem grifar. Essa primeira parte aí. Nos dias de hoje, né, o Brasil é considerado um país urbano. Por quê? Porque grande parte da população brasileira se encontra nas cidades. Aonde mesmo que é para grifar, prof? Aí dá aquele problema. Porque eu estou explicando o conteúdo. Ana Beatriz, senta direito. Senta direito, Ana Beatriz. Se tem dificuldade em não prestar atenção, a dificuldade ela se torna muito maior. Se nós prestamos atenção, no dia da prova, a gente consegue se lembrar do que foi dito, do que foi falado. Mas se eu fico ali, ó, a Pro tá falando, eu vejo, eu fico observando o que cada um está fazendo. Né? Uns não sabem nem onde é para marcar. Não, olha, é só lembretes. Isso. Então, essa primeira parte aqui vem dizendo que nos dias de hoje, né, grande parte da população está concentrada nas áreas urbanas, nas cidades. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país. Instalação de indústrias, trabalhos, assalariado e ampliação do mercado consumidor. Esses fatores atraíam os trabalhadores rurais de várias partes do Brasil, que viam nas cidades possibilidades de emprego e melhores condições de vida. Entre os novos moradores das cidades estão os migrantes e os imigrantes. Então, quando nós falamos de trabalhadores, né, das cidades ali, naquele momento, lembrando que nós estamos estudando o período de urbanização, que as cidades ainda estavam crescendo, tá? Nós não estamos estudando nos dias de hoje. Então, quando nós falamos de trabalhadores, nós estamos falando de todos. Aqueles que vieram, né, de fora do país, os imigrantes, tá? E também dos migrantes, né, que aquelas pessoas que saíram de uma região e foram morar em outra, devido à falta de oportunidade, né, em busca de uma vida melhor. Esses fatores atraíram os trabalhadores rurais. Abaixo, temos duas imagens, ó, imigrantes na ferroviária de Santos, aguardam a partida para a cidade de São Paulo. Essa foto aqui é de 1930. Abaixo, desembarque de imigrantes, a maioria vindo do Nordeste, em São Paulo. Foto de 1935. Então, aqui vem retratando essas pessoas, né, que estavam migrando de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças nas paisagens, com a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico, entre outras coisas. Página 17. Na página 17, temos outra imagem. Operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo, 1920. Aqui, né, nessa tecelagem aqui, na época, a instalação da fábrica foi considerada símbolo da industrialização da cidade.
Então, como era um período ainda de desenvolvimento, para aquele momento, essa fábrica aqui simbolizava um símbolo de modernização, de progresso, tá? De desenvolvimento. A foto abaixo é o Vale de... Eita, travou. Calma, deu um trava-língua. Anhangabaú. Eu sei, é que travou mesmo. Travou um pouco. Eu cravei, até eu cravei. Tem hora que você vai ler assim, dá um... Anhangabaú. Anhangabaú. Deu uma travada? Trava-língua. Vamos lá. Vale do Anhangabaú, em São Paulo, 1937. Finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras do edifício sede das indústrias Matarazzo. Abaixo, obras de pavimentação e uma rodovia em Goiás. Olha, tudo isso são fotos antigas que ainda retratam um período em que o nosso país ainda estava o quê? Em desenvolvimento, né? Ele ainda estava crescendo. Página 18. Interessante essa imagem, né, Larissa? Minha avó tinha 9 anos nessa foto. Ah, é? Interessante, né? Foto é bom, né? A gente ter essas imagens que nós conseguimos ver um pouquinho, visualizar como que era, né? Esse comecinho, os carros antigos, os bondinhos, as pessoas. Tudo era muito diferente do que nós conhecemos hoje, obviamente. Obviamente, daqui a mais 100 anos, vamos dizer assim, as gerações que vão vir, né? Depois da minha, depois da de vocês, também vão olhar para os dias de hoje e vão falar, nossa, como era diferente. Por quê? Porque a sociedade, ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai crescendo, novas tecnologias vão surgindo. Então, sempre as sociedades futuras vão olhar para o passado e vão pensar, nossa, como era assim, né? Olha que carro antigo, o carro que hoje a gente considera tão moderno, para muitas gerações futuras vai ser uma coisa ultrapassada. Fala, Bárbara. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, Eu falo uma coisa que quando você exatamente. Exatamente. Quase que eu falei, oi, mãe. Esse dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, quando eu crescer, eu quero um fusca-fora, tá? A minha disse, vamos lá. Página 18. Você sabia? O processo de urbanização do Brasil foi muito rápido. Em 1940, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo. 30 anos depois, em 1970, a população urbana já era a maioria no país. Atualmente, o Brasil é um dos países mais urbanos do mundo, com mais de 80% dos seus habitantes vivendo nas cidades sedes dos 5.570 municípios brasileiros. Abaixo tem uma atividade, lápis na mão. Leia a tabela a seguir. Ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbanas e rural do Brasil entre 1970 e 2010. O símbolo da porcentagem, né? Esse símbolo ali que indica a porcentagem, em 15%, consideramos que é 15 em cada 100. Porcentagem é uma divisão por 100. Quando eu falo 15%, eu estou falando de 15, né? 15 partes de 100, tá? Aí aqui tem Brasil, população urbana e rural, 1960 a 2010. Aí vem trazendo ali, ó, 1960, a porcentagem do Brasil na área urbana. Aí tem as regiões, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste.
Na página 19, coloquem data. Coloquem data aí na 19. Justamente o dia 19. Verdade. 10h30. Ó, vocês vão analisar os dados que estão lá naquela atividade 1 para dizer se é verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo, tá? Então, vamos fazer primeiro essa primeira ali, se é verdadeiro ou falso. A 2, aí deixa para eu explicar para vocês fazerem. Façam ali a primeira atividade. Vejam lá aqueles dados e coloquem aqui se é verdadeiro ou falso de acordo com os dados. Podem fazer. Pode. Pode ir, meu bem. Aproveita fazer a chamada, que hoje eu estou vendo que acho que tem alguns ausentes. Deixa para eu fazer a chamada. Quando eu vejo que estão todos, eu não faço, mas quando eu vejo que tem aluno faltando. Ó, chamada, tá, crianças? Ana Júlia está presente, né? Ela pediu para ir ao banheiro. André Arthur. Presente. Chamar. Presente. Ana Beatriz. Arthur Lorenzato. Arthur, cadê o Arthur? Arthur estava presente. Não está mais? Está ali, né? Bárbara, está ali. Presente. Benício. Presente, prof. Eu tô aqui. Bruna já respondeu presente. Ok, Benício. Oi. Só de verdadeiro ou falso, por enquanto. Bruna, presente. Caio. Presente. Evelyn. Felipe. Presente. Giovana. Guilherme. Isaac. Não, Isaac não assiste aula online. Isadora. Presente. Júlia. Saiu para o banheiro. Larissa. Presente. Está ali, lindona. Lourenço faltou. Maria Júlia está aqui. Mariana. Michael. Nicolas. Está ali. Presente. Rafael. Presente. Rebeca. Ô, prof, ela disse que na aula de inglês ela ia sair, ela não voltou até agora. Tá, a Rebeca faltou, então. Na minha aula ela está ausente, tá? É, porque eu não estou vendo aqui que está faltando mesmo. A Rebeca. Samuel. Cadê o Samuel? Presente. Está ali. Sofia está aqui. Tiago. Presente.
Yuri. Ok, Lourenço e Rebeca somente. Ok. Vamos lá? Vamos lá ver como que ficou, né? A atividade. A primeira afirmativa. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960? Falso. Aí nós temos que ir lá olhar, né? Ó, população urbana, 45% em 1960. População rural, 55% em 1960. E assim vai seguindo. A população rural começa a diminuir, né, a partir disso, a partir de 1960, e a população urbana começa a aumentar. Então, não indica o crescimento, ao contrário, tá? Ela foi diminuindo, então é falso. Aqui na sala, vamos lá, que é oralmente, tá, gente? Não quero pegar isso em branco aí. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Então, verdadeira, segunda. Terceira, a partir da década de 1970, o total da população urbana passa a ser maior que o da população rural? Verdadeiro. 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 Isso. A partir de 70, né? Essa população urbana está bem maior que a população rural. Verdadeiro. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano? Verdadeiro. Falso, meu bem. Os dados totalmente, o que quer dizer totalmente? 100% urbano. O Brasil, apesar da maioria da população estar concentrada na área urbana, ele não é todo urbano, né? Ainda existe a população que reside na área rural, tá bom? Então, é falso. Ó, vocês têm que se atentar para as palavrinhas, tá? Para as palavrinhas. Totalmente urbano? Obviamente que não. Da onde que vem o alimento? Se todo mundo tivesse na área urbana. Então, não. Isso. É a maior região, né? A última. Os dados indicam que, atualmente, a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio e serviços. Falso. Verdadeiro, meu bem. Ó, indicam atualmente que a maior parte, não está dizendo que é todo mundo, a maior parte. Sim, a maior parte das pessoas estão nas cidades. Então, verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Aí, vamos fazer essa outra ali, vamos fazer juntos. Vamos lá. Ó, a 2 diz assim, de acordo com a tabela da página 18, como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. Essa população, nós vimos que ela vai deixando, né, de ser rural para se tornar urbana. Mas como eu não quero que vocês escrevam só isso, vamos escrever aqui, ó. Como se chama o processo urbano? Como que é quando as pessoas começam a sair do campo e irem morar para a cidade? Esse processo é êxodo rural. Não, sim, chama êxodo rural. Mas quando a cidade começa a crescer, urbanização, não é? Isso. O que é urbanização? É o crescimento da cidade. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade, êxodo rural. Quando essas pessoas começam a chegar na cidade,
essa cidade começa a ter um processo de urbanização. O que quer dizer? Ela começa a se desenvolver, né? Começa a crescer. Então, urbanização. Aí vamos colocar ali a explicação, tá? Deixa eu fazer um resuminho aqui para não ficar tão grande. Entre 1960 e 2010, houve um aumento da população brasileira. Nossa população, que nós estamos falando do Brasil, sabemos então que a população é brasileira, tá? Da população vivendo na área urbana. E esse processo, esse aumento de pessoas vivendo na área urbana, damos o nome de urbanização. Vivendo na área urbana. Nossa, prof, já são 10h38. Já passa rápido, né? Até que tá bom. Nós poderíamos colocar mais coisas, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Só não podemos confundir, ó. Êxodo rural é a saída da pessoa do campo para a cidade, ok? Quando a pessoa a maioria das pessoas começam a viver na cidade, esse nome se chama urbanização. O que é urbanização? É o crescimento dessa cidade. Consequentemente, se as cidades estão crescendo, a área rural, né, está havendo menor número de pessoas. Então, a área rural está diminuindo, tá? Então, eu acredito que é aqui um resumo bom, tá? Nós poderíamos acrescentar que, né, já que a população urbana está crescendo, consequentemente, a população rural está diminuindo, a população que vive na área rural está diminuindo, mas eu acredito que vocês já compreenderam isso. Já vamos fechar já essa página, a tarefa já foi explicada, anotada. Só. Por isso que eu acho que não fazer tarefa, né, com tão pouca tarefa. Vou dar um tempinho, ó. Terminaram de copiar aqui? Sim. Ó. Sim. Atualmente, lá no item B, atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? Lá daquele mapa da 18, daquele gráfico, quais regiões apresentam mais de 80%? Quais regiões? Que tem mais de 80%. Quais regiões? Região Sudeste. Região Tá. Sudeste E região Sul. Sudeste, e região E Sul. Sul. E Sudeste, região Norte. Sul tem mais uma, que tem mais de 80%. Centro-Oeste? Centro-Oeste. Isso, Centro-Oeste. Sudeste e Centro-Oeste. Isso, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. isso. Coloquei na ordem que vocês me falaram aqui. Isso. Centro-Oeste, né? Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Aí no item C, na tabela, pinte com lápis de cor amarela, desculpa. Pinte com um lápis de cor amarela. Se você não tiver a cor amarela, pinta de laranja, pinta com uma cor que você tenha. De cor, o quê, meu bem? A B não é essa? Eu tô na C agora. Tá aqui, ó. Na tabela, pinte com lápis de cor amarela a linha que indica a região brasileira que, desde a década de 1960, apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. Qual que é a região com maior número de pessoas?
vivendo na área urbana. Região Sudeste? Região Sudeste. Isso. Então, vocês vão pintar ali a região Sudeste, de amarelo ou outra cor que você tenha. Região Sudeste. Toda ela, Vermelho. Pode ser, Bárbara, pode ser. Pinta ali, ó, região... O que você perguntou, meu bem? professora, mas é para pintar toda a região Sudeste? Prof. Não, você pode pintar toda a região Sudeste ali. Toda a linha da região Sudeste. Ah, tá. Onde pra... Porque ali ela vai só crescendo, né? Olha em 2010 como que tá a área rural, 7%. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Podem pintar toda essa área ali. Sim, meu bem, toda a linha da região Sudeste. Pintada. Ali na região norte, em 1980, começaram Pronto, prof, pintei. Aí na D, escreva as regiões brasileiras, entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Circule a resposta na tabela. Qual é a região entre as regiões brasileiras? Qual delas apresenta maior porcentagem da população vivendo ainda nas áreas rurais em 2010? Qual Região Norte, 74% e região Nordeste. Mas é qual delas? É só uma delas, ó. Entre as qual delas? Apenas uma. Região Nordeste, Então, você vai 27%. lá em 2010, vai lá, acha no gráfico 2010 e circula essa porcentagem. Região Norte, Qual é a porcentagem, então? 27%. Meu bem, é na região Nordeste que é para circular. Em 2010, na região Nordeste, né, a área urbana ali, e tem ali a área rural. Acha lá em 2010. Observe que na região Nordeste, 27%, 27%. né? Bastante gente ainda ali. Só circular 27%. Região Nordeste. Na linha da região Nordeste, não confunda com a Norte. E para finalizar, analise os É para dados da circular a região urbana e rural da Nordeste? Não. Entre as regiões brasileiras, qual delas apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? É a Nordeste, não é? Em 2010, ainda 27%. Então, você vai circular 27%, que significa que a região Nordeste, de todas as regiões de 2010, é que apresenta a maior parte no sentido, né, de ter uma concentração maior de pessoas na área rural. Óbvio que na área urbana é maior, tá? Só circular 27%. E para finalizar, analise os dados da região brasileira onde você reside, Centro-Oeste. Atualmente, há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural? Na área urbana. Falando então só experiência. Eu acho que era Oi. melhor. E nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tem aula, mas é online. Crianças, ok? Só um minutinho. Vai ficar até 8h40 e vai ter 20 minutos de aula. Crianças, é online amanhã só. Crianças, ok? Todos fizeram? Completaram essa página 19? Sim. Tá. A tarefa que ela já explicou no início da aula, pediu para vocês fazerem agenda. Agora, eu quero, né,
desejar para vocês uma boa tarde, um bom almoço e até nossa próxima aula. Tchau, prof. Até amanhã. Almoço. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até amanhã. Bom almoço. Até amanhã. Tchau, online amanhã. Tchau, crianças. Tchau, prof. Bom almoço. Tchau, Bárbara. Tchau, Benícia. Tchau, Larissa. Tchau, Nicolas. Tchau, Bruna. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom almoço. Tchau, André. Oi, Nicolas. Tchau, meu bem. Até amanhã. Tchau. Tchau.